Câmara Municipal de Itajubá, 27ª reunião ordinária do dia 5 de agosto de 2019. Gostaria de pedir ao senhor secretário, vereador Renato Moraes, que fizesse a chamada dos vereadores. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Chamada da 27ª reunião ordinária. Vereador Antônio Raimundo Santi. Presente. Vereador Carlos Molina. Presente. Vereador Kleber Davi. Presente. Vereador Dr. Kenner Maia. Presente. Vereador Fabrício Machado. Vereador Joel Carlos de Almeida. Vereador Jorjão da Saúde. Presente. Vereador Marcelo Kraus. Presente. Vereadora Mônica Chaves. Presente. Vereador Renato Moraes. Presente. Vereador Dr. Ricardo Zambrana. Presente. Vereador Sebastião Silvestre. Presente. Vereador Tenente Melo. Vereador Vladimir Bananeiro. Vereador Zé Maria Bão. Vereador Zé Pequeno. Presente. E vereador Wilson do Povo. Em nome do povo de Itajubá, invocando a proteção de Deus, havendo o número regimental, declaro abertos os trabalhos dessa reunião ordinária. Gostaria que pedir ao assessor que fizesse a leitura da ata... Senhor presidente, pela ordem, queria pedir 1 minuto de silêncio. Perfeito. Posso? Dois grandes amigos meus se foram nesse nosso recesso. Primeiro foi o senhor José Bissacô, meu vizinho, meu amigo de cafezinho. Eu estava fora, o senhor José nos deixou aí durante esse período. Ele vem a ser pai também do nosso secretário, o vereador Fernando Bissacô. E o senhor Ismael Inácio Ribeiro, meu amigo também de Lions Clube, também nos deixou esses dias. Eu gostaria de pedir, em respeito ao falecimento desses dois amigos, 1 minuto de silêncio. Perfeito. Jorge. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Eu gostaria de 1 minuto de silêncio para Lúcia Rocha de Almeida, uma senhora que contribuiu muito para o desenvolvimento lá do bairro São Sebastião. 1 minuto de silêncio. Doutor Marcelo. Um minuto de silêncio. Gostaria de pedir ao nosso assessor que fizesse a leitura da ata 26ª da reunião ordinária e também da 7ª extraordinária. Ata da 26ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itajubá, realizada aos 15 dias do mês de julho de 2019, às 19 horas. Composta a mesa pelo presidente Sebastião Silvestre da Costa, primeiro vice-presidente Carlos Eduardo Corrêa Molina, segundo vice-presidente Kenner Augusto Maia, primeiro secretário Renato Nascimento de Moraes e segundo secretário José Maria Silva. Feita a chamada, verificou-se a presença de todos os vereadores. Votação da ata. A ata da 25ª reunião ordinária do dia 8 do mês de julho de 2019, após leitura, foi aprovada por 15 votos, sendo que o vereador Joel Carlos de Almeida encontrava-se ausente do plenário. Correspondência. Ofício número 22 de 2019 do gabinete do vereador Kleber Davi, solicitando o sobrestamento do PL 4366 de 2019. Proposições sem discussão. Indicações números 544 a 563,
de autoria dos vereadores José Vladimir dos Santos, Antônio Raimundo dos Santos, Marcelo Kraus Rezende, Joel Carlos de Almeida, José Maria Silva, Carlos Eduardo Correa Molina. Proposições com discussão. Requerimento número 96, de autoria do vereador Antônio Raimundo dos Santos, o qual foi aprovado por unanimidade dos presentes. Apresentação de projeto. Foi apresentado e baixado às comissões pertinentes o seguinte projeto. Projeto de lei número 4.399, que fixa os feriados religiosos no município de Itajubá, de autoria dos vereadores Rodrigo Sampaio Melo, Sebastião Silvestre da Costa, Renato Nascimento de Moraes, Carlos Eduardo Correa Molina, José Maria Silva, baixado às comissões de Constituição, Legislação e Redação, e Educação, Cultura, Desporto e Lazer. Ordem do dia, leitura de pareceres. Projeto de lei complementar número 114, Código de Obras do município de Itajubá, de autoria do prefeito municipal Rodrigo Guimar Martinez Riera. Feita a leitura às comissões de Constituição, Legislação e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, apresentaram parecer favorável. Projeto de lei número 4.358, que aprova o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de Itajubá e da outras providências de autoria do prefeito municipal Rodrigo Guimar Martinez Riera. Feita a leitura às comissões de Constituição, Legislação e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária e Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, apresentaram parecer favorável. Projeto de lei 4.359, que disciplina o parcelamento, a ocupação e uso do solo no município de Itajubá, de autoria do prefeito municipal Rodrigo Guimar Martinez Riera. Feita a leitura às comissões de Constituição, Legislação e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, apresentaram parecer favorável. Projeto de lei número 4.383, que altera o dispositivo do Plano Plurianual de Ação Governamental 2018-2021, de autoria do prefeito municipal Rodrigo Guimar Martinez Riera. Feita a leitura às comissões de Constituição, Legislação e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, apresentaram parecer favorável. Projeto de lei número 4.384, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Itajubá para o exercício de 2020 e da outras providências de autoria do prefeito municipal Rodrigo Guimar Martinez Riera. Feita a leitura às comissões de Constituição, Legislação e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, apresentaram parecer favorável. Projeto de lei 4.392, que altera a lei complementar número 66 de 2011, Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias das Fundações Públicas do município de Itajubá, de autoria do prefeito municipal Rodrigo Guimar Martinez Riera. Feita a leitura às comissões de Constituição, Legislação e Redação, Serviços Públicos, Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, apresentaram parecer favorável. Uso da tribuna. O secretário municipal de Defesa Social, Marcos Pereira de Paula, usou a tribuna para falar sobre os trabalhos da Guarda Municipal. Primeiro turno de votação simbólica. Projeto de lei 4.390, que dispõe sobre a proibição de se alimentar pombos urbanos no âmbito do município de Itajubá e da outras providências de autoria do vereador Kleber Davi. Em votação foi aprovado por 10 votos, sendo que os vereadores Fabrício Oliveira Machado, Kenner Augusto Maia e Rodrigo Sampaio Melo votaram contra e os vereadores Ricardo da Fonseca Tami Zambrana, Jorge Andrade e Carlos Eduardo Correa Molina se abstiveram. Segundo turno de votação simbólica, projeto de lei 4.376, que institui no município de Itajubá a campanha Março Amarelo de conscientização e enfrentamento à endometriose e da outras providências de autoria do vereador Kleber Davi. Em votação foi aprovado por 15 votos, sendo que o vereador José Roberto Floriano, no momento, estava ausente do plenário. Projeto de lei 4.388, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências de autoria do prefeito municipal Rodrigo Guimar Martinez Riera. Em votação foi aprovado por 12 votos, sendo que o vereador Jorge Andrade votou contra o projeto, o vereador Antônio Raimundo dos Santos se absteve e o vereador Wilson Batista Paiva, no momento da votação, estava ausente do plenário. Projeto de lei 4.393, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar doações de materiais ou equipamentos esportivos às associações esportivas, comunidades ou entidades organizadas na cidade de Itajubá e da outras providências de autoria do vereador Fabrício Oliveira Machado. Foi retirado a pedido do autor.
Grande expediente. Inscritos os vereadores Jorge Andrade, José Vladimir dos Santos, Carlos Eduardo Corrêa Molina e José Maria Silva. Fizeram uso da palavra. Encerramento da sessão. Nada mais havendo a tratar, às 22h10, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 15 de julho de 2019. Sebastião Silvestre da Costa, presidente. Renato Nascimento de Moraes, primeiro secretário. Ata da 7ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Itajubá, realizada aos 16 dias do mês de julho de 2019, às 20 horas. Composta a mesa pelo presidente Sebastião Silvestre da Costa, primeiro vice-presidente Carlos Eduardo Corrêa Molina, primeiro secretário Renato Nascimento de Moraes, no exercício da segunda vice-presidência, segundo secretário José Maria Silva, no exercício da primeira secretaria, e vereador Antônio Raimo dos Santos, sendo mais idoso entre os vereadores, no exercício da segunda secretaria. Feita a chamada, verificou-se a ausência dos vereadores Kenner Augusto Maia, Joel Carlos de Almeida. Votação da ata. Ata da 6ª reunião extraordinária do 16º dia do mês de julho de 2019, após leitura, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Ordem do dia. Em segundo turno de votação nominal. Projeto de lei número 4.384, com resultado da votação da emenda que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Itajubá para o exercício de 2020 e da outras providências, de autoria do prefeito municipal Rodrigo Guimar Martinez Riera. Em votação foi aprovada por 13 votos, sendo que o vereador Jorge Andrade votou contra o projeto. Composição da comissão representativa. A comissão foi composta pelos vereadores presidente Sebastião Silvestre da Costa, membros Rodrigo Sampaio Melo e Fabrício Oliveira Machado, e suplente José Roberto Floriano. Encerramento da sessão. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerado nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 16 de julho de 2019. Sebastião Silvestre da Costa, presidente. José Maria Silva, primeiro secretário. A 26ª reunião ordinária, ata e ata da 7ª extraordinária está em discussão. As duas atas estão em votação. Os vereadores que concordam em aprová-la permaneça como se encontra. As duas atas se encontram aprovadas. Leitura das correspondências. Não há correspondência, senhor presidente. Perfeito. Leitura das proposições sem discussão. Indicação do vereador José Vladimir dos Santos, que sugere ao chefe do Executivo, juntamente com a secretaria competente, para que se faça o asfaltamento da rua Virgílio de Oliveira Salomão, no bairro Varginha. Indicação do vereador José Vladimir dos Santos, que sugere ao chefe do Executivo, juntamente com a secretaria competente, que estude a possibilidade de adquirir um novo rolo compactador. Indicação do vereador José Vladimir dos Santos, que sugere ao chefe do Executivo, juntamente com a secretaria competente, para que a nova retroescavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura volte a ser usada em prol dos produtores rurais de nosso município. Indicação do vereador José Vladimir dos Santos, que sugere ao chefe do Executivo, juntamente com a secretaria competente, para que se faça uma manutenção na passarela de pedestres na ponte Randolfo Paiva, ponte do Mercado Municipal. Indicação do vereador José Vladimir dos Santos, que sugere ao chefe do Executivo, juntamente com a secretaria competente, para que se faça a colocação de quebra-molas em um trecho de bloquetes no bairro Anhumas, próximo à residência do senhor Zé da Banana. Indicação do vereador José Vladimir dos Santos, que sugere ao chefe do Executivo, juntamente com a secretaria competente, para que se faça a colocação de massa asfáltica em frente à igreja no bairro dos Freires. Indicação do vereador José Vladimir dos Santos, que sugere ao chefe do Executivo, juntamente com a secretaria competente, para que faça a colocação de massa asfáltica em um trecho da estrada do bairro São Pedro, próximo à igreja e à sede da Associação Comunitária. Indicação do vereador José Vladimir dos Santos, que sugere ao chefe do Executivo, juntamente com a secretaria competente, para que faça a colocação de quebra-molas nos trechos
onde foram colocados massa asfáltica nas estradas rurais. Indicação do vereador Joel Carlos de Almeida, que sugere ao chefe do Executivo manter entendimentos com a Secretaria Municipal de Obras, solicitando providências quanto à necessidade de melhorias na estrada rural, conhecida como Estrada da Antiga Fazenda do Ano Bom, no bairro Ano Bom, nos primeiros 3 quilômetros iniciais. Indicação do vereador Joel Carlos de Almeida, que sugere ao chefe do Executivo manter entendimento junto à Secretaria Municipal de Defesa Social, Departamento de Trânsito, solicitando a colocação de manilhas impedindo o tráfego de caminhões na travessa Benedito Urbano, no bairro São Sebastião. Indicação do vereador José Vladimir dos Santos, que sugere à Secretaria de Obras que solicite da empresa de coleta de lixo da zona rural para que estenda a coleta por mais um trecho de 1.000 metros acima do ponto final do bairro Pedra Preta. Indicação do vereador Carlos Molina, que sugere ao chefe do Executivo que entre em entendimento com o Departamento de Trânsito, sugerindo a construção de uma faixa elevada de pedestres na rua Geraldino Campista, próximo à Padaria Guimarães, no bairro Santo Antônio, pedido já protocolado por um morador na Secretaria de Obras. Indicação do vereador Carlos Eduardo Corrêa Molina, que sugere ao Executivo que entre em entendimento com o Departamento de Obras para que faça a limpeza da Boca de Lobo na rua Ana Carneiro Renó, em frente ao número 80, no bairro Santo Antônio. Moradores relatam o mau cheiro e o aparecimento de baratas e escorpiões. Solicitação já protocolada por morador na Secretaria de Obras. Indicação do vereador Joel Carlos de Almeida, que sugere à mesa diretora e indica à mesa diretora sugerir à Escola do Legislativo que promova um curso de capacitação aos vereadores, servidores públicos e sociedade civil com o tema Processo Legislativo e a Construção da Cidade, com sugestão do palestrante Paulo César Oliveira. Requerimento sem discussão. Requerimento do vereador Jorge Andrade, que requer que se convide o secretário Nilo César do Vale Baracho, juntamente com representantes da Vigilância Sanitária e Zoonoses, para participarem de uma reunião da Comissão Permanente de Saúde, Assistência e Promoção Social, para tratarmos o assunto de controle de pombos em nossa cidade e doenças transmitidas, para enriquecermos o projeto sobre a proibição de alimentar pombos em nosso município, que está tramitando nesta casa. Justificativo, por favor. Justificativo. Justificativa. Tais dados e informações são importantes para o andamento dos nossos trabalhos e para a aprovação desta lei. Estão encerradas as proposições sem discussão, senhor presidente. Perfeito. Proposições com discussão. Requerimento do vereador Jorge Andrade, que requer que seja solicitado ao prefeito manter entendimento junto ao secretário de Meio Ambiente para que seja enviada a esta Casa Legislativa cópia do Plano de Saneamento Básico Municipal. O requerimento está em discussão, com a palavra o autor. Boa noite, senhor presidente, membro da mesa, colegas vereadores, vereadora Mônica. Essa informação, a gente está pedindo esse requerimento, são os dados, informações importantes para o andamento dos nossos trabalhos, acompanhamento e fiscalização nessa casa. Porque foram feitas várias audiências públicas e até hoje eu não encontrei a questão desse plano. Então, gostaria que os novos colegas pudessem aprovar esse requerimento para ter maiores condições para avaliar o saneamento básico municipal do nosso município. O requerimento continua em discussão. Palavra, vereador Carlos Molina. Boa noite a todos, senhor presidente, os demais membros da mesa, vereadores, público presente. Vereador Jorge Andrade, eu tenho a impressão que nós não temos vigente um plano municipal de saneamento. E nós temos, tramitando na casa, um projeto que deve estar descendo para as comissões em breve e, portanto, nós teríamos acesso, num futuro próximo, ao projeto do plano de saneamento. Se eu estiver correto nessa minha análise, não sei se alguém pode confirmar, aí eu entendo que o requerimento de Vossa Excelência ficaria prejudicado, porque não existe um plano de saneamento aprovado, existe sim um plano em tramitação nessa casa. Então, está em tramitação, mas nós não temos. Exato. Né? É isso que não era mais a informação
Aí eu vou pegar esse que está na casa e me dar um estudo nele, por favor. Eu acho que seria aconselhável. Né? Até para nessa contribuir. linha. Exato. Até para contribuir. Tudo bem. Obrigado pela contribuição. Continua em discussão com a palavra. Vai retirar, então, o requerimento, né? Então, o requerimento está, ou melhor, eu submeto ao plenário para que possa retirar esse requerimento. Quem concorda, permaneça como se encontra. O requerimento está retirado. Gostaria de registrar aqui a presença do vereador José Maria Silva, Joel Carlos de Almeida, Tenente Melo, Fabrício Machado, Wilson e Vladimir dos Santos. Vamos passar, neste momento, a ordem do dia. Presidente, ainda temos mais um requerimento a ser lido com discussão. Perfeito. Dando continuidade, o requerimento do vereador Jorge Andrade, que requer que seja solicitado ao prefeito manter entendimentos junto à Secretaria de Meio Ambiente para que seja enviado a esta Casa Legislativa cópia do relatório sobre o impacto ambiental do aterro sanitário do município de Itajubá. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, né, essas informações é importante porque o meu gabinete está sendo procurado por muito ambientalista para a gente apresentar um laudo de impacto desse aterro, porque quando ele foi feito, parece que tinha 6 ou 7 municípios, hoje tem mais. Então, o impacto dele realmente aumentou. A vida dele, que era para ser maior, diminuiu. Então, esse relatório vai contribuir para os nossos trabalhos e até para orientar os nossos cidadãos. Muito obrigado. Continua ainda a discussão. O requerimento está, então, em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Continuação. Sim, senhor presidente, estão encerradas as proposições com discussão. Perfeito. Passaremos, então, à ordem do dia. 27ª reunião ordinária, dia 5 de agosto de 2019. Leitura dos pareceres. Parecer da Comissão Especial ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 81, projeto de autoria do senhor prefeito municipal Rodrigo Guimar Martinez Rieira, que tem por objeto proibir, no âmbito da administração direta ou indireta do Poder Executivo e Legislativo Municipal, a nomeação para cargos políticos não eletivos e para os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração de pessoas que tiverem sido condenadas nas condições previstas na Lei Federal número 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Consta da justificativa do presente projeto de emenda à Lei Orgânica que, abre aspas, a violência contra a mulher, lamentavelmente, perdura nos diferentes grupos da sociedade como um flagelo generalizado, que põe em perigo suas vidas e viola os seus direitos. Embora muitos avanços tenham sido alcançados com a Lei Maria da Penha, Lei número 11.340 de 2006, ainda assim, hoje, contabilizamos 4,8 assassinatos a cada 100 mil mulheres, número que coloca o Brasil no 5º lugar no ranking de países nesse tipo de crime, segundo o Mapa da Violência 2015, fecha aspas. Informa o proponente que, abre aspas, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, só no ano passado, 2018, Minas Gerais registrou quase 145 mil casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, fecha aspas. Afirma o autor que, abre aspas, tais números são alarmantes e sinalizam a necessidade de urgência de ampliar as medidas de combate à violência contra a mulher. A sua permanência como um fenômeno generalizado e o fato de continuar a ser praticada com impunidade são claros indicadores da incapacidade revelada pelo poder público no que se refere a cumprir plenamente o seu dever de proteger as mulheres. Cabe ao Estado garantir à mulher a sua segurança, igualdade de direitos e dignidade. Neste sentido, o presente projeto de lei pretende, por meio de mais uma ação coercitiva aos agressores, inibir e prevenir este tipo de crime. Voto do relator. Dessa maneira, com a alteração do artigo 1º do presente projeto de lei, projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, a ser feita na redação final,
conforme os argumentos de toda a legislação retroapontadas, verifica-se, salvo melhor juízo, a possibilidade jurídica da propositura em análise, visto que não encontramos nenhum vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade que pudesse macular seu trâmite, razão pela qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. O resultado da votação do parecer do relator é que a comissão especial vota com o relator, com a correção da redação do artigo 1º na redação final, opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, adequação à técnica legislativa e quanto ao mérito do projeto de emenda à lei orgânica número 81. Desta forma, esta comissão, de que lhe compete examinar, se manifesta favoravelmente à regular tramitação do referido projeto de decreto legislativo no plenário, ou melhor, no projeto de emenda à lei orgânica no plenário desta Casa Legislativa. Itajubá, 15 de julho de 2019. Assinam os vereadores presidentes da comissão e relator da comissão especial, Renato Nascimento de Moraes e Joel Carlos de Almeida, respectivamente. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Comissão de Direitos Humanos, Segurança Pública e Defesa do Consumidor. Parecer final à emenda 01 ao projeto de lei número 4.362. Projeto esse sobre a proposta de emenda número 01 ao projeto de lei 4.362, de autoria dos vereadores Jorge Andrade, Marcelo Kraus Rezende, Kleber Davi e Antônio Raimundo Santos, que tem por objeto dar nova redação ao artigo 2º do projeto de lei 4.362. Voto do relator. Diante do exposto, com a correção do artigo 2º, conforme argumentos e toda legislação apontadas, verifica-se, salvo melhor juízo, a possibilidade jurídica da proposta de emenda em análise, visto que a mesma não apresenta nenhum vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade que pudesse macular seu trâmite, razão pela qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. Sendo assim, as comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Direitos Humanos, Segurança Pública e Defesa do Consumidor, em reunião realizada no dia 9 de julho de 2019 por seus membros infraassinados, vota com os relatores, com a correção da redação no artigo 2º, opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e adequação à técnica legislativa da emenda 01 ao projeto de lei 4.362. Desta forma, esta comissão de que lhe compete examinar se manifesta favoravelmente à regular tramitação do referido projeto no plenário desta Casa Legislativa. Sala das Sessões JK, em 9 de julho de 2019. Assinam os vereadores pertencentes às referidas comissões. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Direitos Humanos, Segurança Pública e Defesa do Consumidor, parecer final a emenda 02 ao projeto de lei 4.362, e versa o presente parecer, o projeto, a proposta de emenda número 02 ao projeto de lei 4.362, de autoria dos vereadores Jorge Andrade, Marcelo Kraus Rezende, Kleber Davi e Antônio Raimundo Santos, que tem por objeto revogar o artigo 3º, sendo que os proponentes entendem em sua justificativa que, abre aspas, não é atribuição da Câmara atuar como agente fiscalizador de grupos operacionais e fiscalizatórios. Voto do relator. Diante do exposto, conforme argumentos de toda a legislação retroapontadas, verifica-se, salvo melhor juízo, a possibilidade jurídica da proposta de emenda em análise, visto que a mesma não apresenta nenhum vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade que pudesse macular seu trâmite, razão pela qual opino pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. Sendo assim, as comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Direitos Humanos, Segurança Pública e Defesa do Consumidor, em reunião realizada no dia 9 de julho de 2019 por seus membros infraassinados, vota com os relatores opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e adequação à técnica legislativa da emenda número 02 ao projeto de lei 4.362. E desta forma, esta comissão, de que lhe compete examinar, se manifesta favoravelmente à regular tramitação do referido projeto no plenário desta Casa Legislativa. Sala das Sessões JK, em 9 de julho de 2019, e assinam os vereadores pertencentes às referidas comissões. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Direitos Humanos, Segurança Pública e Defesa do Consumidor, parecer final a emenda 03 ao projeto de lei número 4.362, projeto de autoria dos vereadores Jorge Andrade, Marcelo Kraus Rezende, Kleber Davi, Antônio Raimundo Santos, que
tem por objeto acrescentar os parágrafos 1º e 2º e ao artigo 4º, sendo que os proponentes entendem em sua justificativa que, abre aspas, a justificativa do parágrafo 1º é em razão da necessidade de dar segurança aos membros listados no inciso 2º do projeto, já que são pessoas civis que não têm treinamento e nem mesmo funções de fiscais. Em relação ao parágrafo 2º, é sabido que vários estabelecimentos da periferia funcionam sem as devidas licenças, mas que também tais estabelecimentos são a única fonte de renda familiar do proprietário, e o encerramento das atividades dos mesmos criará um problema social grave, fecha aspas. Voto do relator. Diante do exposto, conforme os argumentos de toda a legislação retroapontada, verifica-se, salvo melhor juízo, a possibilidade jurídica da proposta de emenda em análise, visto que a mesma não apresenta nenhum vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade que pudesse macular seu trâmite, razão pela qual opino pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. E, sendo assim, as comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Direitos Humanos, Segurança Pública e Defesa do Consumidor, em reunião realizada no dia 9 de julho de 2019, por seus membros e infracinados, vota com os relatores, opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e adequação à técnica legislativa da emenda número 03 ao projeto de lei 4.362. E, desta forma, esta comissão de que lhe compete examinar se manifesta favoravelmente à regular tramitação do referido projeto no plenário desta Casa Legislativa. Sala das Sessões JK, em 9 de julho de 2019. Assinam os vereadores pertencentes às referidas comissões. E Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Direitos Humanos, Segurança Pública e Defesa do Consumidor, parecer final à emenda 04 ao projeto de lei número 4.362. Emenda essa de autoria dos vereadores Jorge Andrade, Marcelo Kraus Rezende, Kleber Davi, Antônio Raimundo Santos, que tem por objetivo dar nova redação ao artigo 5º, sendo que os proponentes entendem em sua justificativa que, abre aspas, é para que os membros da Câmara de Vereadores tomem conhecimento e verifiquem que o regimento interno não tem discrepâncias com as legislações, fecha aspas. Voto do relator. Diante do exposto, conforme os argumentos de toda a legislação retroapontada, verifica-se, salvo melhor juízo, a possibilidade jurídica da proposta de emenda em análise, visto que a mesma não apresenta nenhum vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade que pudesse macular seu trâmite, razão pela qual opino pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. E as comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Direitos Humanos, Segurança Pública e Defesa do Consumidor, realizada no dia 9 de julho de 2019, por seus membros infraassinados, vota com os relatores opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e adequação à técnica legislativa da emenda número 04 ao projeto de lei 4.362. Desta forma, esta comissão de que lhe compete examinar se manifesta favoravelmente à regular tramitação do referido projeto no plenário desta Casa Legislativa. Sala das Sessões JK, em 9 de julho de 2019. Assinam os vereadores pertencentes às referidas comissões. Muito obrigado. Em segundo turno de votação simbólica, o projeto de lei 4.390. O assunto dispõe sobre a proibição de se alimentar pombos urbanos no âmbito do município de Itajubá, Minas Gerais, e de outras providências. A autoria, o vereador Kleber Davi, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Mônica, que bom vê-la saudável aqui, né, Mônica? Depois do susto que você nos deu. O presente, o público que nos assiste. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos vereadores que apoiaram esse projeto no primeiro turno e dizer também que eu tive algumas manifestações, tive a oportunidade de explicar para algumas pessoas o objetivo do projeto, e usei muito o argumento que foi dado aqui no parecer, cujo parecer a vereadora Mônica foi a relatora, onde o vereador Vladimir até ressaltou isso, eu achei importante, e muito mais importante do que as pessoas pensarem que nós queremos eliminar a presença dos pombos, a gente quer que eles voem para a sua natureza. E quando o Vladimir, eu tinha omitido isso, diz que o pombo, na sua natureza, ele pode viver de 15 a 30 anos, e quando eles estão na cidade não chegam a 5 anos, de 3 a 5 anos no máximo. Eu achei interessante, e esse tem sido o argumento que eu tenho usado para convencer principalmente as pessoas que, da mesma forma da vereadora Mônica, defende
os animais, defende as aves, defende essa natureza. E uma forma de você preservar e buscar uma vida mais longa para esse tipo de ave é você fazer com que ele volte para a natureza. E para que ele volte para a natureza, você tem que limitar as facilidades que ele encontra no centro urbano. Isso vem crescendo muito no centro de Itajubá. Eu já disse na primeira votação que esse projeto não é um projeto meu. Eu fui procurado pelos comerciantes da área de alimentação aqui da Praça Teodomiro Santiago e tem crescido muito a presença de pombos. E o que eles me disseram é que, no momento de pouca frequência das pessoas, os pombos assentam nas mesas, colocando em risco os produtos de alimentação e colocando em risco a própria atividade comercial dessas pessoas. Então, no primeiro momento, quando a gente pensa que nós queremos coibir, queremos eliminar os pombos, muito pelo contrário, o que nós queremos é que eles vivam na sua natureza, no seu habitat. Então, eu gostaria de contar mais uma vez com o apoio dos 9 vereadores. Essa é um problema de saúde pública e eu acho que, como vereador, a gente tem a obrigação de zelar por essa categoria que é o pessoal, o fornecedor de alimentação. Com relação a um evento que o vereador Fabrício levantou com relação à dona Cida, eu chegando em casa naquele dia, liguei para o Wagner, filho da dona Cida, e o Wagner me disse que a mãe dele não alimenta mais pomba há muito tempo, que ela não tem nada a se opor com relação a esse projeto, que me deixou também mais tranquilo e mais contente de saber que eu não estou prejudicando a atividade dela, que já vem há muito tempo no centro da cidade, já faz parte até da nossa história, né? A nossa pipoqueira mora ali. Então, eu gostaria de contar com o apoio dos vereadores, e o objetivo é simplesmente atender uma parte da população, que é o objetivo de todos os vereadores. Agradeço a todos. Continua ainda em discussão, com a palavra o vereador Jorge. Questão até de ordem, é pertinente a colocação. O requerimento que eu fiz, senhor presidente, se o senhor permitir colocar em votação, porque na realidade a gente está solicitando esse requerimento para que venha a vigilância sanitária, que o zoonose, da pesquisa que eu fiz em Belo Horizonte, que seria importante o zoonose estar opinando se tem algum projeto, se tem um programa, questão, quem são os pombos urbanos, se existe um controle. Então, a minha proposta veio mais para isso, se for permitido, até o novo colega vereador Kreber, da gente sobressar para a gente procurar aprimorar mais essa discussão, para a gente aprofundar e aprovar ele na frente. Que é sobre alimentação, o controle da alimentação também, que a gente pode ser feita, não matando os pombos, mas você passa a educá-lo a ele procurar alimentação própria dele, não de migalhas ou milho jogando para ele. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse colocar em votação, se tiver um acordo sobre esse projeto. Por enquanto, eu agradeço. Quem pode sobrestar ou retirar é o próprio autor. Eu devolvo a palavra para o autor. Senhor presidente, eu vejo, o vereador Jorge conversou comigo, eu vejo uma grande dificuldade de trazer novamente o secretário de saúde, né, acho que é o Nilo, que ele sugeriu ali, mais o pessoal do meio ambiente, até porque, conforme foi colocado aqui nos pareceres, tanto de meio ambiente quanto de legislação e redação, já é uma norma do IBAMA essa orientação de que a gente tenha que tirar a concentração desse pombo, citando mais de 50 doenças transmissíveis através da frequência desse pombo no meio urbano, e que é notório, né? Não vai precisar vir o secretário de saúde vir falar isso para nós, porque já faz parte, né, da documentação emitida por IBAMA e diversas informações de saúde pública. Como isso aí eu venho atender uma parte da comunidade, realmente não é um projeto de interesse pessoal meu, eu gostaria de colocar em votação da forma que está. Eu acho muito difícil hoje você trazer o secretário de saúde para falar sobre um assunto que já é de conhecimento público. Citei diversas cidades do nosso entorno que já tomaram essa providência buscando preservar a saúde pública. Então, Itajubá já está chegando atrás de um monte de cidades do nosso entorno, inclusive cidades de grande proporção, como foi São Paulo, Rio de Janeiro, e muitas cidades do exterior que tinham o pombo como uma alegoria, como um enfeite. Hoje já aboliram tudo isso, e porque tem o conhecimento e tem pareceres envolvidos na área médica dizendo que o pombo
criado dentro do centro urbano, ele só traz prejuízo tanto para a comunidade quanto para ele próprio, porque ceifa a sua prosperidade, ceifa uma parte da sua vida. Então, de qualquer forma, eu gostaria de colocar em votação e gostaria também que os vereadores pudessem apoiar. Depois, na regulamentação, né, que vai ser feita pelo Executivo, a gente pode, como diz o vereador Zé Pequeno, tem algumas escolas estão cheias de pombo. Então, na regulamentação, através do Executivo, ele pode ter essa preocupação de, pelo menos nos bens públicos, ele possa fazer um trabalho, né, para que esses pombos voltem para a natureza. Mas eu gostaria de colocar em votação. Perfeito. Continua em discussão. Com a palavra o vereador José Maria. Boa noite, companheiros da mesa diretora, vereadores, vereadora Mônica, vereador Querebe, o senhor tem o meu apoio nesse projeto. Ontem eu fui lá no ginásio da Escola Florival Xavier e lá está infestado de pombos. E o meu menino joga num projeto de futsal. Lá tem um garoto, tem um projeto, e ele joga lá. Então, na hora daquela chuva, eu estava lá assistindo lá o bate-bola deles, e eu vi os pombos lá todos debaixo das estruturas metálicas, né? E a gente viu que as fezes ela corrói todas as estruturas. E logo após, eu em casa, meu menino chegou cansado, foi para o sofá. Falei, não, você vai descansar, não vai tomar banho, porque você deitou, rolou lá naquele piso lá, mesmo a gente não sabendo como é que está, né, com aquelas fezes de pombo, né, as doenças que pode estar trazendo, não só o meu filho, mas todos os meninos que praticam esporte na Escola Florival Xavier. Lá no ginásio Eugênio Bada tinha esse problema lá. Um problema que trazia grandes transtornos lá da criação dos pombos lá e disseminava. E teve que fazer o fechamento completo lá de telas do ginásio, porque lá o ginásio é frequentado 24 horas durante o dia, na parte da manhã, na parte da tarde, as crianças da escola, desembargador, eles fazem ginástica lá. À noite tem pessoal do futsal, final de semana, vôlei, futsal. Então, se causou um grande transtorno lá, esses pombos, né, derruba fezes, ovos, e mais aquelas coisas, os detritos que eles trazem, né, para produzir os ninhos. Então, a gente vê lá caixas d'água lá no bairro, tem que tomar um cuidado danado com as caixas d'água abertas. Então, eu sou favorável a esse projeto, porque, de alguma forma, é constrangedor você estar lá no Café do Vardinho, você está lá na pastelaria lá do chinês, lá, por exemplo, e os pombos no meio da gente, no meio das crianças. Então, eu acho que se, de alguma forma, contribuir para isso aí, porque a gente sabe que traz doenças, né? Traz doenças para o ser humano. Então, de alguma forma, a gente tem que estar coibindo esse processo. Não pode pegar e envenenar, né? Não pode acabar com os pombos, mas de alguma forma tem que se coibir para que eles voltem, né, para o habitat natural, para a natureza, já que, né, não tem outra alternativa. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra, vereador Wilson. Boa noite a todos, boa noite à mesa diretora, boa noite, vereadora Mônica. Estou tranquilo de ver você saudável, né? Graças a Deus, passou. E os demais estão nos acompanhando em casa. E o vereador Kreber, queria, né, complementar você. Na primeira votação eu votei, né, a favor. E seguindo o pedido que várias pessoas me pediram, se o senhor me desse essa oportunidade, a gente sobressar, porque eu tinha uma emenda, eles estão trazendo para a gente pôr, para a gente ir para uma outra postura, para a gente conversar sobre esse assunto. Seria possível? Ainda em discussão, com a palavra, vereador Vladimir. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores. Mais uma vez, eu volto aqui a dar meu apoio também a este projeto, porque eu tenho também um exemplo, além do que o novo vereador Zé Pequeno falou sobre as escolas. Lá no Rio Manso tem uma casa da associação
É incrível. Agora sim a prefeitura passou a sessão para a comunidade. Eu agradeço ao prefeito, à Secretaria de Educação, mas enquanto estava lá meio largado, não tinha condições da gente entrar dentro da casa. E era é uma construção nova, uma construção grande, quem conhece lá, logo atrás da igreja, um mau cheiro, aquele lá parece que faz mal para a gente, né? Não tinha como controlar. E eu volto a frisar aqui sobre esse estudo que a gente fez na comissão nossa da Meio Ambiente e Agricultura, inclusive com a nobre vereadora Mônica, vereador Wilson, membros da nossa comissão, né? Vereador Zé Maria, onde a gente vê que o pombo, no seu habitat natural, ele tem uma vida bem mais ampla, né? E eu volto a dar um exemplo. Quando as coisas prejudicam a vida, a saúde, eu acho que tem que ter assim, um ponto de interrogação e tomar uma atitude. Volto a dar o exemplo aqui das capivaras. Parece um absurdo, né? O pessoal fala da capivara, que a capivara também tem a lei que não proíbe matar a capivara. Eu nunca fui a favor de acabar com capivara. Mas se vocês verem o que ela provoca na zona rural, se vocês andar por aí, ó, pessoal, não tem mais jeito de plantar as coisas. Eu estava conversando com um rapaz lá do Rancho Grande essa semana, e ele estava falando para mim que ele deixou de plantar a lavoura de milho dele, na parte da várzea, porque não tinha mais condição. Agora o homem vai ter que largar de plantar porque a capivara está comendo milho. É mais ou menos um fato parecido. Até um ponto, tudo bem, mas se o pombo hoje atrapalha, prejudica a saúde, por que a gente vai permitir isso, né? Ele tem um lugar para ele viver, né? Eu estava conversando com meu pai sobre isso, o negócio é meio complicado, até ele deve estar assistindo. Aí ele já falou, Kleber, se a gente pegar esses pombos, então, for levar para algum lugar, eles vão acabar voltando, né? Então, a gente também tem que pensar muito nisso aí, como é que vai fazer para ele acostumar lá no lugar dele. Então, sou a favor do projeto. Acho que, realmente, quem teve a experiência de entrar dentro de uma escola, entrar dentro de um recinto, onde eles estão ali acumulados, e não tem jeito de espantar, não tem. É aquele cheiro ruim, né, forte, que eu tenho certeza que faz mal para a saúde. Parabéns ao vereador Kleber por esse projeto. O vereador Marcelo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Bom, diante do requerimento que o vereador Jorge fez, eu ficaria mais tranquilo se realmente o secretário de Saúde viesse à casa e também alguns órgãos da Prefeitura para verificarmos com eles a situação da cidade de Itajubá. Eu vejo que em algumas cidades a quantidade de pombos realmente é enorme, como, por exemplo, na cidade de São Paulo. Será que Itajubá, a quantidade de pombos no centro da cidade é grande? Quantas pessoas será que em Itajubá já ficaram doentes por conta de doenças de pombos, né? Eu acho importante verificar todas essas situações, mas quem tem a técnica para nos dizer tudo isso é a Secretaria de Saúde, é o Centro de Zoonose, enfim. São esses órgãos da Prefeitura que fazem o controle e eu acho importante a presença deles para embasar mais a nossa votação aqui nesta casa. Eu acho que uma lei ela deve ser criada quando houver realmente necessidade, né? A gente sabe que leis, não só aqui no município de Itajubá, mas em todos os outros municípios, existem aos montes, né? E muitas não são cumpridas, né? E, então, eu comungo com esse requerimento que o vereador Jorge fez, solicitando que estas pessoas venham a esta casa e, diante disso, gostaria de solicitar ao vereador, autor do projeto, o vereador Kleber, que faça o sobrestamento. Até mesmo porque o vereador Wilson já manifestou que gostaria de apresentar uma emenda e nós acabamos de voltar do recesso. A gente sabe que voltamos na quinta, mas nem sempre dá tempo de fazer aí uma emenda e protocolar até sexta-feira, que é o dia
prazo final para essas emendas, né? Então, gostaria de solicitar ao vereador Kleber que faça esse sobrestamento para a gente avaliar melhor o projeto. Muito obrigado. Presidente. Continua em discussão. Presidente. A palavra, vereador Renato Moraes. Senhor presidente, muito boa noite. Também cumprimento a todos os vereadores, em especial a vereadora Mônica, vereador Kleber Davi, autor desse projeto, também todo o público aqui presente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Um dos princípios da administração pública é a eficiência. E fazendo uma análise sobre a proposta do projeto de lei colocado aqui pelo vereador Kleber Davi, que no primeiro turno teve o meu apoio, eu tenho a impressão de que o projeto, ao se tornar lei, não será eficiente para resolver um problema que, de fato, existe na cidade, que é a proliferação dos pombos. Esse problema aponta para nós a evidência de que há um desequilíbrio ecológico. E esse desequilíbrio acontece pela ausência do predador natural. No caso das capivaras, por exemplo, que foi citado aqui pelo vereador Vladimir Bananeiro, nós conhecemos aqui a lei de preservação e proteção de animais silvestres, que proíbe, sem dúvida, sua caça e o seu abate. E em municípios do estado de São Paulo, pela ausência do predador natural da capivara, que são as onças, as sucuris, que são animais que, felizmente, não tem nos centros urbanos, né, acaba-se proliferando esses animais. E aí, nesses municípios do estado de São Paulo, ao invés de projetos de lei para proibir qualquer tipo de benefício que se traga à capivara, o Ministério Público teve que intervir, permitindo que o poder público fizesse a caça e o abate desses animais. Então, o Ministério Público teve que se pronunciar para permitir o abate. Eu tenho a impressão de que um projeto de lei, no caso dos pombos, vai ser ineficiente porque há a ausência do predador natural das pombas na nossa cidade, que são os falcões, gambás, guaxinins e corujas, são os predadores naturais desses animais. E não existem, né? E se existem muito poucos nos centros urbanos, o que acaba proliferando o número de pombos. Nós dissemos aqui, por exemplo, foram citados aqui diversos locais onde há proliferação de pombos, e eu tenho certeza que nesses locais, escolas, por exemplo, ginásios, há proliferação de pombas, mas não há ninguém que vai lá alimentar esses pássaros. Então, vereador Kleber Davi, eu tenho a impressão de que o projeto de lei é insuficiente, após se tornar lei, se aprovado aqui nessa casa, é insuficiente para resolver o problema da proliferação desses animais. Então, acho que há necessidade, sim, de se discutir mais outras medidas, acho que é necessário medidas em conjunto, talvez até com o Ministério Público, para que se resolva definitivamente esse problema da proliferação de pombos na nossa cidade. Portanto, hoje eu fico bastante inclinado a me abster na votação desse projeto, porque tenho a impressão de que não será suficiente para resolver esse problema da proliferação dos animais. Senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Fabrício. Boa noite, senhor presidente, a todos os vereadora Mônica, público presente, todos que nos assistem no diversos meios de comunicação. A palavra do vereador Renato, aí já coloca justamente o ponto que eu coloquei na votação passada e tem convicção nessa votação. Além do projeto de lei, ele está colocando a proibição de alimentar pombos e também a respeito do famoso cativeiro de pombos. Aí é uma coisa até, volto a falar que é ineficiente. Eu estava comentando com o vereador Zé Pequeno que a prefeitura ia aprovar um projeto de lei que ela mesma seria multada, porque nos ginásios não é um cativeiro particular, mas é um modo dos pombos se alojarem. Como diz, ninguém está alimentando os pombos. E questão de escolas, como todo mundo falou, quando eu era diretor de esporte, o Tigrão estava lotado de pombo, o ginásio da Varginha estava lotado de pombo. Nada mais aconteceu do que simplesmente bloquear a entrada de pombos através de grades e tudo mais. Você pode ir no Tigrão, não tem mais pombo. No ginásio da Varginha também diminuiu assustadoramente os pombos. Então, volto a dizer, o projeto vai ser difícil fiscalizar, vai ser difícil qualquer órgão colocar em prática esse projeto. Então, de novo, novamente,
Se o projeto continuar dessa maneira, o meu voto será contrário novamente. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente. Continua com a palavra. Presidente. Perfeito. Voltando aqui a palavra, o vereador José Maria. Tem os dados da infecção. O fungo causa alteração no trato respiratório e no sistema nervoso. Pode causar meningite e pneumonia. Provoca convulsões, cegueira e surdez. A doença pode levar à morte. A contaminação ocorre pela aspiração do fungo. O fungo está nas fezes do pombo. A principal medida preventiva é o controle da população de pombos. Os principais sintomas são dores de cabeça, confusão mental e comprometimento pulmonar. Então, tem o nome aqui da doença. É um nome meio complicado, viu? Os médicos pediram uma tomografia, depois uma ressonância magnética. Havia uma mancha grande no cérebro de uma pessoa. O fungo causa alterações. A doença se chama criptococose. Eles podem transmitir pistacose, que atinge os pulmões, histoplasmose, causa infecções, e salmonelose, afeta o intestino. Os casos não são notificação compulsória, ou seja, a Secretaria de Saúde não é obrigada a fazer o registro, mas algumas unidades registraram formalmente casos em 2018. O índice de mortalidade, segundo a literatura médica, chega a 70%. Especialistas dizem ser preciso controlar a proliferação dessas aves para reduzir os riscos de infecções. Então, isso aqui é só para somar. Isso aqui é uma reportagem lá do Hospital de Base de Brasília sobre as doenças. Eu vi na internet pessoas se manifestando, mas pode ter certeza que essas pessoas não têm pombo na casa delas, lá incomodando elas lá dia e noite, né, na beirada do telhado, na caixa d'água. Eu sou presidente. Vi umas pessoas lá se manifestando, mas pode ter certeza que na casa delas não tem um pombo lá para atrapalhar a vida deles. Com certeza. A palavra, vereador Joel Carlos. Presidente, cumprimento a mesa, cumprimentando a vereadora Mônica. Graças a Deus está aqui, tudo bem? Eu penso que o requerimento do vereador Jorge Andrade, ele não prejudica o projeto em andamento, ele vem para somar e ele pode somar, mesmo que a proposta seja aprovada. E imagino também que nós não podemos esperar que encha a cidade de pombo para nós tomar providência. É um passo que o vereador está propondo, é um primeiro passo a uma ação. Se inicia uma eficiência, e depois a eficiência, na prática, ela tem que se adequar na prática. E se nós formos observar e levar em conta a questão de fiscalização dentro de nosso município e em qualquer município desse país, nós não podemos aprovar nenhum projeto de lei, porque se encontra dificuldade em fiscalização em qualquer projeto que se aprova nessa casa aqui. Então, o que acontece? É preciso que dê passos. A proposta que o vereador Kleber apresenta, eu vejo que é um primeiro passo que se dá a um problema, já prevendo que nós não podemos deixar isso aumentar. E o restante, depois, de um cumprimento, virá ao decorrer das ações que poderá, sim, acompanhar junto ao Ministério Público, porque eu penso que nós vamos ter um problema nessa questão de, o Vladimir está correto na observação, não é só o tratar que vai impedir, mas é um passo. Agora, talvez seja preciso caçar esses animais e levar para lugares mais longe, ou talvez o Ministério Público entrar em ação. A questão da capivara é um problema seríssimo. A questão dos pardais também transmite doença. Nós temos aí, em todas as casas de Itajubá, tem pardal, né? Que é um problema também. Mas eu penso que essa proposta é um primeiro passo que se dá, porque nós temos a costume de esperar as coisas acontecerem para depois tomar providência. Nessa visão, é antecipar o problema, começar a tratar do assunto. Talvez daqui uns 3, 4, 5 anos, nós vamos estar
com uma eficiência maior no combate dessa questão. Então, eu sou favorável, votei favorável e aprovo, porque está se prevendo ou tomando providências, né, antes que as coisas piorem. Eu penso que é um problema sério que nós temos, sim. Só quem passa por essa situação, onde a gente vê os pombos realmente disputando comida junto às pessoas, então nós temos que tomar essas providências. É até bonito ver tratar de pombos e os pombos descendo, mas são coisas diferentes. E aí, na falta do predador, a lei tem que socorrer. Com a palavra, vereador José Roberto Floriano. Olha, esse lance dos pombos, só eu já tenho o conhecimento de entrar dentro de uma laje lá e ver os pombos, tá, cara? É um fedor, nossa senhora, horrível, aqueles piolhos. O professor, quando liga para a gente limpar dentro do telhado, nossa, tem que escolher, fazer até sorteio, que ninguém gosta de entrar lá, cara. Então, esse projeto, eu peço ao pessoal que está preciso votar sim, que eu acho que vai ajudar, por exemplo. Não estou dizendo só eu que faço manutenção, mas qualquer pessoa que fazer. Quando chamar para limpar, vai limpar aquilo lá e os pombos que tiver vivo, sei lá. Pega faz um viveiro, coloca ele, solta numa mata, lá no meio de uma mata, lá, deixa ele quietinho lá, ninguém vai matar pombo, não. É um jeito mais fácil de limpar. Peço pessoal, vamos botar com creme, sim. Falou? Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Jorge. Só para contribuir, eu andei pesquisando junto ao zoonose do Estado o manejo de pombos urbano, para contribuir com o projeto dele. Aí a gente vai ver quem são os pombos urbanos, a biologia dele, hábito, sua dieta alimentar natural são os grãos e sementes. Alimentar pombo é uma atitude ecológica, a qual é a importância do pombo na natureza. Isso é para contribuir, Joel, para a gente poder, um projeto muito bom dele, para a gente fazer adequadamente. Por isso que eu pedi a questão. Problema provocado por pombos. Zé Maria acabou de falar lá, várias doenças, que está tudo aqui. Problemas ambientais. Isso vem só para contribuir, que eu fiz a pesquisa, por isso que eu pedi para a questão desse sobrestar. Se permitir, eu passo um modelo desse para cada um, para a gente até contribuir com outras propostas, né? Não deixe acumular fezes de pombos. Procedimento para a limpeza do local com fezes de pombo, como o vereador José Pequeno colocou. Antes e depois da limpeza, impedir, proteger. Orientação para o controle de pombos através da redução gradual de alimentação, controle de alimentação, método de manejo da população dos pombos. Então, são requisitos, eu acho que a gente pegar, vai contribuir com o vereador, para a gente fazer um projeto de lei correto, certo? Aqui não fala em multa, mas, pelo menos, como você vai diminuir a alimentação dele sem prejudicar? É diminuir a alimentação do pombo urbano. Quando ele estiver migalha, ele não vai sair daqui, mas, como fala muito, né? Você tem que dar a vara para pescar, não dar o peixe pronto, né? Então, é para contribuir com o vereador que eu fiz a proposta sobre essa e a gente usar esse modelo aqui para o nosso município. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Antônio Raimundo Santos. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Mônica, todos aqueles que nos acompanham aqui através dos diversos meios de comunicação e também pessoalmente aqui nesse auditório. Senhor presidente, a questão realmente, eu estou ficando em dúvida com relação ao projeto. Como bem colocou o vereador Vladimir, não é só a questão do pombo, a capivara também. Esses dias atrás aí eu fui até uma propriedade rural e ali os proprietários estavam dizendo que deixaram de plantar mandioca na várzea porque as capivaras acabavam com as mandiocas dele. E realmente está se tornando um problema sério a questão da capivara. E o pombo, eu achei interessante a colocação do vereador Marcelo, que
que seria uma convocação de uma reunião com o pessoal da prefeitura que trabalha com zoonose, com saúde, com meio ambiente, para trocar-se ideias, se realmente eles têm alguns dados, algumas informações com relação à questão do pombo no nosso município, se já trouxe algum efeito negativo para a comunidade ou não, ou se não tem, ainda não se pensou numa política municipal de atuação com relação à contenção da expansão da quantidade de pombos. Eu vejo que o projeto ele pode esperar um pouco, sim, para essa decisão assim mais fundamentada, mesmo porque, ouvindo esse pessoal da saúde, principalmente, a gente tem uma ideia mais balizada, e eu, infelizmente, eu não tive essa oportunidade de ouvir. A gente tem acompanhado aí pela internet diversas posições favoráveis e contrárias, e eu estou ficando em dúvida com relação a isso, até a possibilidade de me abster nessa votação em função dessas questões levantadas aqui. Então, eu vejo que seria prudente, sim, para darmos um pouco mais para essa análise mais detalhada e termos uma posição melhor para decisão sobre o projeto ou emendas ao projeto que corrija alguma situação que pode ser melhorada. Essa é a minha colocação, senhor presidente. Muito obrigado. Continua com a palavra. Vereador Kleber Davi. Bom, primeiro eu quero agradecer as palavras de apoio dos vereadores aqui, porque a grande preocupação nossa de vereador é não esperar acontecer a doença para depois fechar a janela, né? Então, esse argumento de que não temos nada registrado que justifique o projeto não é o que eu entendo. Eu entendo que a gente tem que ser proativo. Nós temos que fazer antes que a doença apareça, né? Mas eu queria só argumentar, principalmente com o Renato, quando ele fala sobre o Ministério Público agir no caso das capivaras. O Ministério Público ele age quando se omite os poderes executivo e legislativo. Na ausência das ações do Legislativo e do Executivo, o Ministério Público socorre a população. Então, nós não podemos ficar esperando o Ministério Público tomar decisão. Nós somos eleitos para tomar posições simpáticas e antipáticas. Então, quando eu falo uma preocupação com saúde pública, uma preocupação do pessoal que trabalha com material de alimentação, porque amanhã depois, se uma doença for pega lá que alguém que se alimentou no vadinho, como diz Zé Maria, como diz aqui o Vladimir, com certeza o dono do estabelecimento é que vai ser punido. E cabe a nós, vereador, tomar decisões simpáticas e antipáticas. Muita gente telefona para mim pedindo para votar contra, a favor. Eu acho que nós, como vereadores, temos que saber o momento certo de dar um remédio amargo ou um remédio doce, né? E com relação ao Fabrício, eu queria dizer duas coisas a você. Quando você disse que a própria prefeitura seria multada porque tem pombo nos seus prédios públicos, ao mesmo tempo você disse que a prefeitura fechou alguns prédios públicos e acabou com os pombos, que você citou o caso da Varginha. Então, você tem os dois pontos. Se ela agir e inibir a entrada de pombos no prédio público, ela vai estar agindo de acordo com a lei, né? E você citou os dois casos, no que tem e no que não tem. E eu gosto de lembrar você que, quando você botou o projeto dos flanelinhos, eu disse a mesma coisa para você. É um projeto que não pega, mas é bom você ter a lei, para quando a prefeitura puder proibir, ela fala, tem uma lei, do que você se omitir na feitura da lei e deixar a prefeitura ser uma lei que calce as suas decisões, né? Então, você tem, como tem a lei do Marcelo sobre o barulho nas repúblicas. Se não tivesse a lei, como é que ele ia ligar hoje para a Guarda Municipal, pedir para a Guarda tomar uma decisão e falar, não tem lei? Então, é uma lei difícil, mas você tem a lei. Mas, de qualquer forma, eu acho que o debate ele é saudável, a democracia é isso mesmo. Estou ouvindo o Wilson falar, ouvindo a sugestão do Jorjão. Eu só espero, presidente, eu vou pedir o sobrestamento, gostaria que acontecesse isso, que esse sobrestamento não fosse apenas porque a pessoa não quer tomar uma decisão antipática ou simpática e pedir o sobrestamento para ganhar tempo. Então, eu quero pedir ao plenário o sobrestamento em respeito à solicitação do vereador Wilson, do Jorge, do Marcelo, e espero que as reuniões aconteçam e que a gente não empurre com a barriga esse projeto, por ser um projeto que, às vezes, ele é um pouco antipático, mas, como vereador, nós somos obrigados a tomar decisões simpáticas e antipáticas também. Então, eu queria pedir ao plenário o sobrestamento. Perfeito. Eu quero submeter ao plenário o sobrestamento desse projeto. Os que concordam permaneçam como se encontram. O projeto está, então, sobrestado.
Nesse momento, nós Senhor passaremos... presidente, é só porque o Renato citou ali a respeito aqui do fato anterior, mas como vai estar sobrestado o projeto, para que a gente também vamos focar nessa questão das capivaras, né? Nós temos municípios de Minas que já é proibido, já está permitido o controle das capivaras em prol dos nossos produtores. E outra coisa que eu falo, como que a gente vai preservar as onças, sucuris no âmbito municipal, para ser um predador da capivara, como o vereador Renato falou? É complicado, né? Então, que essa questão da capivara também entra aí na discussão nossa no futuro aí. Obrigado. Perfeito. Passaremos, então, ao grande expediente. Perfeito. Grande expediente, então, não havendo, ou melhor, havendo um inscrito, José Maria da Silva, retirando a sua fala, então, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrados os trabalhos dessa reunião, agradecendo sempre a presença de vocês, todos, e a presença de Deus. Muito obrigado, uma boa noite a todos.